Outro grego muito famoso, Aristóteles, percebeu que as estrelas que aparecem no céu são diferentes de acordo com o lugar que você se encontra no planeta. Um modelo que claramente não faz sentido em uma Terra plana. Longitude e latitude fazem parte do modelo da Terra plana. Essas posições são que determinam qual parte do céu você observa em um determinado momento. O que não faz sentido é apresentar esse fato como prova do globo, sendo que o próprio astrolábio, que é utilizado há 2000 anos, foi modelado a partir da observação das estrelas, que ano a ano voltam às suas exatas posições no céu. Mas quem gostava de pensar muito sobre isso era outro grego, chamado Eratóstenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele descobriu através de uma observação bem simples, algo que só faria sentido em uma terra redonda. No mesmo dia do ano, durante o solstício de verão, e na mesma hora, meio-dia, objetos iluminados pelo sol nas cidades de Siena e Alexandria projetavam sombras diferentes. Na verdade, um dos objetos observados não tinha sombra nenhuma, pois o sol estava em seu ápice no céu, mas o outro tinha. Se a Terra fosse plana, os raios do Sol iluminariam o mundo inteiro pelo mesmo ângulo, e todos os corpos projetariam sombras iguais no mesmo momento. Mas objetos projetando sombras diferentes em cidades diferentes no mesmo horário, a única explicação para isso era uma curvatura na superfície da Terra. Não exatamente. Por favor, observem essa animação que eu fiz aqui, essa simulação, utilizando o 3D Max, para mostrar para vocês como é possível, sim, numa superfície plana, no caso a Terra plana, existirem sombras diferentes, quebrando, portanto, essa argumentação anterior de que isso provaria de alguma forma que estamos num planeta. Eu vou mover o Sol de uma posição muito alta para uma mais próxima ao chão, exatamente como é proposto na astronomia zetética. Observe que à medida que eu altero a altura do Sol em relação ao solo, você altera também a projeção da sombra. Em cima da projeção azimutal equidistante, você observe o Sol, representado aqui por essa fonte de luz, e eu vou alterar a altura deste Sol em relação ao solo, exatamente como é proposto no modelo da Terra plana. E você observará que as sombras são projetadas em relação a esta fonte de luz. Portanto, estamos mostrando que Eratóstenes não necessariamente provou a circunferência do globo, apenas estava equivocado tentando sustentar a teoria de um planeta. Tudo que Magalhães fez ao dar a volta ao mundo foi provar que esses gregos estavam corretos. E ele não foi o único a fazer isso. Em 1924, pilotos americanos também deram a volta ao mundo usando aviões. E nos últimos anos, a gente teve pessoas que fizeram isso simplesmente usando a energia humana. Correram, pedalaram, remaram e, claro, tudo isso foi amplamente documentado. Vamos lá. De novo esse argumento que uma viagem ao redor do mundo necessariamente prova um planeta. Isso não é verdade. Diante de um mapa de projeção azimutal equidistante, que é o proposto pela Terra plana, você pode perfeitamente fazer qualquer tipo de viagem, de leste a oeste ou de oeste a leste, não importa, você está fazendo apenas esse movimento aqui. Eu faço para vocês uma pergunta: aonde estão os registros de viagem que fazem esse movimento aqui, ó, do norte para o sul, fazendo a volta no planeta? Esse tipo de movimento, deixa eu mostrar aqui no Google Earth, onde estão os registros dessas travessias, saindo, por exemplo, da Argentina, fazendo a volta ao redor do continente da Antártida e chegando aqui, na Austrália, por exemplo, ou saindo da África, nesse sentido, e fazendo esse movimento aqui, ó, atravessando, indo em direção aqui à Nova Zelândia. Aonde está esse tipo de navegação? O que a gente percebe na realidade é que essa parte aqui do mundo é muito pouco visitada, muito pouco explorada. Existe o tratado hoje da Antártida que prevê que essa região aqui é considerada de proteção ambiental e que não é possível que você, como um cidadão, possa explorar mais essa área. O Brasil, inclusive, tem um posto aqui do Exército, deixa eu localizá-lo aqui. O Exército Brasileiro tem uma base aqui no Ártico. Aqui está ela.
E o interessante disso é que não existem registros também de circunnavegação da Antártida. Você pode procurar, é muito raro você encontrar alguma informação nesse sentido aqui, ou quando você encontra qualquer informação com relação a esse movimento de navegação ao redor da Antártida, ela é feita por algum grupo governamental. Não existe grupo independente que fez esse tipo de circunnavegação do continente da Antártida, e isso também é interessante de se perguntar. Outro fato, já que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, utilizem o Google Earth de vocês e tentem verificar qualquer característica de solo nessa parte sul aqui que você não vai encontrar. De alguma forma eles não colocam a real topografia desse ponto. A única coisa que consegue ainda perceber é a referência aqui da altura que você tem a partir da movimentação do mouse, ele mostra a elevação. Mas você não tem registro qualquer de imagem com um nível maior de detalhamento. Você pode tentar aproximar, que você não consegue melhorar essa resolução. Então, esse argumento de que você pode fazer a volta ao redor do mundo, por favor, quero ver alguém mostrando evidências desta travessia aqui, da Austrália para o Chile ou Argentina, aqui da África do Sul com direção à Nova Zelândia. Essa exploração aqui, na verdade, é feita a partir desta projeção aqui, pessoal. Ok? Tenho isso em consideração. Você pode fazer experimentos muito mais simples para enxergar isso, como por exemplo, ir até a praia e enxergar o mar. Se você observar os navios que se afastam no horizonte, vai perceber que eles nunca desaparecem de uma só vez, mas sempre de baixo para cima. Primeiro você deixa de ver o casco, depois o mastro, até o navio sumir totalmente. Isso acontece porque o nosso mundo é redondo. Aquele navio está desaparecendo do campo de visão por causa da curvatura da Terra. Esse argumento que os barcos desaparecem por causa da curvatura da Terra é dos argumentos mais fracos utilizados hoje para defender este modelo heliocêntrico e o planeta. Gente, tem tudo a ver com perspectiva. Existe a linha do horizonte, ok? Imagine então o barco indo até essa linha. Inevitavelmente ele vai desaparecer, não tem nada a ver com curvatura. Se chama ponto de fuga. A partir deste ponto, os nossos olhos não conseguem mais capturar detalhes, enxergar este objeto que está se distanciando da nossa linha de visão. Eu vou agora, depois desse trecho, mostrar para vocês um vídeo em que um barco está longe, já passou do nosso ponto de vista, está além do ponto de fuga, que a gente conseguiria capturar detalhes, ok? Porém, com uma câmera de alta definição, a gente vai aproximar então esse ponto de fuga que está longe, a gente vai trazê-lo para mais perto com o zoom. E o que acontece com o barco, então? Ele volta a aparecer. Não tem nada a ver com curvatura da Terra. Realmente é o argumento mais fraco utilizado hoje para criar essa falsa ideia, para perpetuar o mito de que estamos em um planeta esférico. Linha do horizonte, na altura dos olhos, tudo, pessoal, tudo vai desaparecer. Inclusive o Sol no movimento, que depois vai ser explicado, do movimento do Sol e da Lua sobre a Terra plana, tem um ponto que ele vai longe do nosso ponto de vista, parece que na verdade ele está desaparecendo por baixo da curvatura, mas não é isso. Ele está somente se deslocando além do nosso ponto de fuga. Tudo que passa desse ponto aqui vai desaparecer. Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês que vocês vão compreender melhor. Esse barco está muito além do nosso ponto de fuga. Alguém na praia não conseguiria observá-lo, simplesmente porque ele está além deste ponto de fuga. Não porque ele se encontra atrás da curvatura da Terra. Simplesmente o nosso olho não consegue ter a definição, a resolução para capturar detalhes a partir do ponto de fuga. O barco está sendo apresentado dessa maneira, sem muita definição, porque a gente está na troposfera. Existe muita umidade do ar, a própria distância do objeto, a câmera não tem uma definição tão grande, mas estamos observando ele com a mesma forma com que ele estaria mais próximo. Agora o cinegrafista vai fazer um movimento
contrário, então, em vez de aproximar, ele vai se afastar do barco e vocês percebem que vai chegar um ponto em que a gente não vai mais ver ele. Não significa que esse barco sumiu atrás da curvatura da Terra. Simplesmente estamos alterando o ponto de fuga, nesse caso, ajudado por uma câmera. A partir deste ponto, alguém na praia não estaria mais vendo o barco. Ele não desapareceu por causa da curvatura. Simplesmente o barco saiu, está mais longe do nosso ponto de fuga. Ele mostra ainda o tripé que utilizou para fazer a gravação e, portanto, como eu disse, esse argumento de que barcos desaparecem sob a curvatura do planeta é um dos argumentos mais fracos utilizados atualmente para defender a teoria do planeta. Para quem teve a sorte de andar no famoso avião supersônico Concorde, que infelizmente não é mais fabricado, teve a sorte de ver a curvatura da Terra andando a uma altura de 60 mil pés. Então você pode andar em algum avião a jato que consegue voar acima de 60 mil pés, ou 18 quilômetros de altura. Eu fiz então mais essa simulação para que vocês observem o que acontece se um observador está, portanto, em um planeta e você vai decolar. Esse plano aqui que você está vendo, esse quadrado vermelho, vai representar a linha do horizonte. Agora eu vou me posicionar com a visão da câmera, que está olhando para esse horizonte virtual, e vamos decolar. Perceba que, à medida que a gente sobe, o horizonte deve naturalmente descer. Ele deve ficar abaixo do ponto de vista, do ponto de fuga. Ele deve se curvar. Porém, não é o que a gente observa em vídeos feitos em grande altitude. O horizonte sempre se eleva aos olhos. Isso é impossível de acontecer em um planeta. O horizonte deve, portanto, se curvar em 360 graus. O fato de a gente, quanto mais alto estar, mais longe poder ver, evidencia realmente uma superfície plana, não um planeta. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para esse material aqui produzido por Duane Callum, que lançou um balão a uma grande altitude. Aqui então estamos a 63 mil pés. Vocês vão poder evidenciar que está perfeitamente plano o horizonte, ou seja, o horizonte está acompanhando o ponto de vista da câmera. Você não percebe nenhuma curvatura, como foi dito, que você perceberia a curvatura da Terra a partir dessa altura. Veja que você não consegue observar não a 63 mil pés. Você vai ver que o horizonte sempre se eleva na altura dos olhos do observador. Isso indica uma Terra muito grande, claro, porém não demonstra curvatura aqui a 63 mil pés, ok? Vamos mais adiante no vídeo, você pode evidenciar que ele vai estar a quase o dobro disso, 115 mil pés, e ainda assim é plano, ok? O horizonte não deveria estar no nível da câmera, ele deveria estar abaixo deste ponto de vista, mas você não evidencia isso nessas filmagens realizadas por pessoas comuns, gente. A gente estava dependendo no passado das agências espaciais para promover qualquer tipo de informação relacionada ao espaço. Porém, agora a gente pode ter a forma de testar essas premissas da ciência utilizando a participação de civis para que isso também possa ser investigado, ok?